Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula 6 de hermenêutica jurídica, onde nós vamos tratar basicamente dos conceitos de integração do direito, obviamente aplicação do direito também. Nós estamos aqui basicamente na reta final do nosso conteúdo de hermenêutica jurídica clássica, e realmente para que nós possamos terminar esse conteúdo e vocês possam estar preparados para a NP1. Então, na aula de hoje, basicamente, nós temos como objetivo compreender esse conceito de lacunas do direito e entender como é feito esse processo de integração do direito. Então, nós vamos tentar compreender como se dá essa aplicação do direito utilizando as técnicas de integração. Mas o que é, de fato, integração do direito? E aqui vem nós vamos citar o conceito de alguns autores. Grande parte deles acredita realmente na integração do direito como um processo de preenchimento das lacunas da lei. Então, eu parto do pressuposto de que há uma lacuna, ou seja, eu não tenho como aplicar aquela legislação ao caso concreto de forma direta, e vou precisar realmente preencher esses espaços vazios para que essa lei possa ser aplicada, ou seja, possa dar realmente uma solução jurídica precisa, uma solução jurídica adequada para aquele caso. O Limon de França é um autor muito conhecido no Brasil, da área de hermenêutica especialmente. Ele dizia que o termo integração deveria ser utilizado como um sinônimo de aplicação do direito. Ou seja, quando eu falo integrar o direito, significa aplicar o direito. Porque você só pratica a integração do direito se você vai aplicar aquela lei na prática. Então, realmente, se você percebe uma lacuna, isso é claro, você percebe uma lacuna quando você analisa um caso concreto. Enquanto a legislação está ali imóvel, a tendência é você não perceber algum tipo de falta ou algum defeito na legislação. Você só vai perceber isso realmente quando você aplica a legislação a um caso concreto. Para Carlos Maximiliano, um outro autor muito conhecido também na área de hermenêutica, inclusive o livro que vocês estão vendo aí é um livro dele que é muito famoso, essa é da 20ª edição, acredito que já tenham reedições mais recentes. Ele diz que integrar o direito consiste basicamente em enquadrar um caso concreto numa norma jurídica adequada. Então, novamente, os mesmos dois conceitos, as duas palavrinhas se repetem, esse enquadrar, caso concreto, norma jurídica. Então, nesse ponto, acho que o Limão de França, com toda certeza, se sentiria representado. Integrar realmente é aplicar o direito. Mas aí, para realmente produzir a integração do direito, nós passaríamos por algumas fases. A primeira fase delas seria uma espécie de busca do conhecimento hermenêutico, ou seja, uma averiguação da legislação, do que está disposto, das leis que tratam daquele assunto. A segunda fase seria uma fase de mera interpretação do direito, ou seja, utilização daquelas regras de interpretação sobre as quais nós falamos na aula passada. A terceira fase seria de fato a integração dos resultados interpretativos. Então, todos os resultados de interpretação que eu pratiquei, o que eu obtive na etapa anterior, eu vou realmente integrar e tentar dar a melhor solução jurídica para aquele caso concreto. Mas quando é que a integração do direito se faz necessária? Quando é que isso realmente é necessário? Quando é que eu preciso integrar o direito? A primeira coisa que nós precisamos entender é quando um juiz constata que não há uma lei que preveja um determinado caso concreto, ali eu já teria uma hipótese ou uma situação realmente para a integração do direito. Eu percebi que há uma lacuna, precisa ser preenchida para a aplicação de uma lei ao caso concreto, eu preciso utilizar, então, eu tenho à minha disposição a possibilidade da integração do direito. E aí, nesse caso, talvez um dos melhores exemplos que nós possamos falar a respeito disso seja realmente as sentenças. Todos os dias no Brasil, milhares de sentenças são produzidas pelos nossos juízes, pelas cortes, pelos tribunais. Então, todos eles dão ali decisões judiciais, não necessariamente sentenças, decisões judiciais. E essas decisões, na maioria das vezes, elas integram o direito. Esse processo realmente de aplicação da legislação a um caso concreto, isso é feito cotidianamente. E muitas vezes a legislação não é perfeita para aquele caso concreto, e daí a necessidade da integração do direito.
Uma coisa muito importante para quando nós precisamos chamar a atenção é realmente a ideia de que seria um equívoco a gente afirmar que existe uma lacuna no direito. O direito ele é uma ciência. Como ciência, ele tem um objeto, ele tem uma metodologia. E sendo uma ciência, o direito ele oferece todo um arcabouço teórico de ferramentas que podem ser utilizadas, que devem ser utilizadas para que nós apresentemos uma solução jurídica adequada para os casos concretos. Quando a gente fala de lacuna, em regra nós estamos nos referindo a uma lacuna na legislação. Então, a legislação ela pode apresentar lacunas, ela pode não ter legislação suficiente aplicável aos casos concretos. E é por isso que nós temos a necessidade de fazer a integração do direito. Mas para integrar o direito, nós vamos utilizar ferramentas dentro da própria ciência do direito, que pertencem à ciência do direito, que são fonte do direito. Então, é por isso que nós falamos sempre de uma lacuna legislativa, de uma lacuna da lei, e não de uma lacuna da ciência. E aí nós vemos que o direito ele acabou absorvendo os próprios métodos para que realmente nós possamos integrar o direito. Nós vemos aí no artigo 5º da Constituição que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Então, o que a Constituição está dizendo é o seguinte: qualquer pessoa que se sentir lesada pode e deve procurar o Poder Judiciário e ela terá uma solução jurídica. O Poder Judiciário não pode se abster de julgar um caso, alegando, por exemplo, que não existe uma lei que o permita dar uma solução jurídica. Não, existe a ciência do direito e ele pode se utilizar dos mecanismos como mecanismo de integração do direito para fornecer uma solução jurídica. Da mesma maneira, o artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro determina que o juiz, caso não encontre uma legislação, não existe ali uma lei sobre aquele fato concreto, ele poderá utilizar a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, mas ele é obrigado a dar uma solução jurídica àquele caso. O artigo 126 do CPC vai ainda mais longe, né? Fala, caso falte uma lei ou essa lei seja obscura. E aí, no caso, se a lei for obscura, não for clara, não for evidente, eu poderia fazer uso dos mecanismos de integração do direito, conforme aqueles que nós já citamos, analogia, costumes e princípios gerais do direito. E o que são esses mecanismos de integração do direito e como é que eles se classificam? Nós falamos aí já de os 3, analogia, costumes e princípios gerais do direito, são legislação. E esses mecanismos eles podem ser classificados basicamente em 2 grupos, então mecanismos de autointegração e mecanismos de heterointegração. Mecanismos de autointegração, como o próprio nome diz, auto mesmo, ou seja, o mecanismo de autointegração permite, ou melhor, ele busca, ele se utiliza da própria fonte. Então, o melhor exemplo disso seria a analogia. A analogia, você detecta ali no caso uma lacuna no direito, na legislação, mas você vai em busca de uma resposta dentro da própria legislação. Então, eu tenho um caso sobre o qual não existe nenhuma legislação, e eu tenho um caso semelhante, um fenômeno semelhante, sobre o qual existe uma legislação. Se são fenômenos semelhantes, eu poderia utilizar a legislação existente, mesmo que essa legislação só se refira a um dos fenômenos. Se houver realmente ali um ponto de identidade entre esses 2 fenômenos, sim, posso utilizar, e isso é chamado de analogia, é um método de integração do direito. Por outro lado, os métodos também podem ser classificados como métodos de heterointegração, ou seja, eu vou buscar em outras fontes de normas jurídicas a possibilidade de integração. E aí, nesse caso, os 2 exemplos são os costumes e os princípios gerais do direito. Quando eu analiso os costumes e os princípios gerais do direito, eu tenho uma outra fonte normativa, uma outra fonte do direito, a qual eu vou recorrer para realmente aplicar o direito, para integrar o direito e aplicar aquele direito na prática, no caso concreto. Nós também colocamos uma observação aqui, porque é um outro mecanismo sobre o qual nós também podemos dizer que é um mecanismo de integração do direito e de heterointegração, é a equidade. A equidade é um mecanismo de integração do direito que tem sido muito discutido e, obviamente, está presente dentro do sistema jurídico brasileiro.
Esses três mecanismos, então, como nós já falamos, nós já destacamos bastante, o mecanismo da analogia, dos costumes, os princípios gerais do direito, eles merecem um estudo mais atento. E isso nós vamos fazer a partir de agora. Então, o conceito de analogia, por exemplo, significa basicamente comparar. Eu vou fazer uma analogia dentro do direito, você compara aí um caso não previsto na legislação com outro caso previsto na legislação. E aí, nesse caso, você pode vir a utilizar aquela legislação para dar uma solução jurídica. Então, isso basicamente é a analogia e é um mecanismo de integração do direito. Nós temos aí, então, dois tipos de analogia. Nós temos a analogia legis, que é quando você compara dois fenômenos, e a gente tem a analogia chamada de analogia juris, sobre a qual nós vamos falar mais adiante. Quando eu falo de analogia legis, tá certo? Eu comparo dois fenômenos, existe ali uma semelhança entre ambos, mas, obviamente, apenas um caso tem uma legislação adequada, uma legislação que trata sobre esse fenômeno. Então, um exemplo típico, muito comum de ser dado, é a do contrato presencial e dos contratos realizados via internet. Então, ambos tratam de um fenômeno semelhante, que é o fenômeno do contrato. O que é um contrato? Uma pactuação entre, eu tenho ali duas partes que vão pactuar, buscando benefícios mútuos. Basicamente, isso é um contrato. Isso pode acontecer tanto via presencial, como pode acontecer via internet. Provavelmente o objetivo é o mesmo, mas o meio para pactuar aquele contrato é diferente. O local de pactuação desse contrato também é diferente. Mas o fenômeno é semelhante. Então, eu poderia utilizar, por exemplo, a legislação relativa aos contratos presenciais para os contratos realizados na internet, aqueles contratos eletrônicos, sobre os quais eu ainda não tenho legislação para todos os tipos de contratos. Então, aqui nesse caso, eu poderia utilizar a analogia e fazer sim a aplicação da legislação relativa ao contrato realizado de forma presencial para os contratos realizados via internet. E aí um outro exemplo para você, por exemplo, suponha que um país possuísse uma lei regulando o transporte de passageiros por estrada de ferro, mas não tivesse nenhuma lei regulando o transporte de passageiros por estrada de rodagem. Se houvesse um dano causado a um passageiro transportado por uma empresa de ônibus, nesse caso estaria rodando numa estrada de rodagem, o juiz poderia aplicar analogicamente a lei que regula o outro tipo de transporte. Então, aqui o fenômeno é muito semelhante, transporte de pessoas. O fenômeno é semelhante. Aqui o que muda, na verdade, é o meio de transporte. Eu tenho uma estrada de ferro, nesse caso, seria para um trem. Eu teria a estrada de rodagem, seria para um meio realmente como um ônibus, um meio de transporte como um ônibus. Mas o fenômeno em si, ele é semelhante, transporte de passageiros. Então, nesse caso, eu poderia utilizar de forma analógica a legislação já existente para um caso, para esse outro caso, semelhante. A analogia juris, por sua vez, basicamente, ela compara um caso não previsto com outros casos semelhantes. Eu tenho aqui vários casos semelhantes, e para cada um desses casos eu tenho legislações diversas. E aí, nesse caso, eu vou ter um caso parecido com vários outros e muitas leis regendo apenas estes. Eu vou aplicar aquele caso para o qual não existe legislação, o mesmo critério utilizado, ou o critério mais adequado, dentre os casos que eu estou avaliando, é o mais adequado para a resolução daquele caso. E quais são os requisitos para a analogia? O caso a ser julgado ele deve ser absolutamente não previsto em lei. Deve existir pelo menos um elemento de identidade entre o caso previsto e aquele caso não previsto em lei. Ou seja, deve ter alguma coisa que os assemelhe, que torne aqueles dois fenômenos semelhantes. A identidade entre os dois casos deve atender ao elemento em vista do qual o legislador formulou a regra. Eu vou ter que ver exatamente qual é o objetivo daquela regra. Qual era o fim daquela norma? No caso, por exemplo, de você, como nós citamos anteriormente, no caso de você ter uma norma para o transporte de passageiros em estrada de ferro,
Então, se acontece um dano com um passageiro que está rodando por onde que está no meio de transporte em uma estrada de ferro, se ele sofrer um dano, ele pode vir a ser indenizado. A ideia, na verdade, não é, o objetivo da norma não é simplesmente proteger as pessoas que rodam por estrada de ferro, é proteger as pessoas. Então, o objetivo é esse. O fenômeno com a relação de identidade com as pessoas que, por exemplo, utilizam meio de transporte de ônibus, meio de transporte rodoviário, é parecida, é muito clara. Então, se há uma semelhança ali, o objetivo da norma, que é de proteger os passageiros, ele é um objeto em comum dos dois casos. Eu quero proteger as pessoas, eu quero proteger o bem das pessoas. Isso pode ser a vida, pode ser a integridade física, pode ser a sua propriedade, suas malas, o que quer que seja. Esse é o objetivo da norma. Então, é claro que se existe aí um espectro comum, eu vou poder aplicar. É a norma que existe para a situação onde a norma, para a qual não existe uma norma prevendo aquela situação. E ainda é importante que a gente faça uma diferenciação a respeito da analogia e da interpretação extensiva. Nós falamos a respeito da interpretação extensiva na aula passada, onde nós falamos exatamente que a interpretação extensiva ela ocorre nas situações nas quais se constata uma insuficiência, uma espécie de impropriedade verbal da norma. Então, eu percebo que a norma, ela ela tem algum tipo de defeito verbal. Se ela for entendida literalmente, você não atende aos fins daquela norma. A analogia, por sua vez, ela deve ocorrer quando não existe previsão legal, então não tem uma legislação tratando daquele assunto. E aí, nesse caso, eu devo utilizar a analogia. Mas vamos tentar ver com um exemplo, tá certo, pessoal? Um exemplo de interpretação extensiva, por exemplo, imagine uma norma que dissesse que é proibido o porte de cães durante a viagem de trens. A norma diz é proibido o porte de cães durante uma viagem de trens. Nesse caso, se eu quisesse entrar dentro de um trem com uma iguana ou com uma cobra, ou então, sei lá, com uma sucuri, com uma cascavel, se eu quisesse simplesmente entrar com um gato, eu poderia entrar? A norma diz é proibido o porte de cães durante a viagem de trens. Ela não se refere a nenhum outro animal. Então, em regra, eu poderia entender que se não está proibido, então é permitido. Eu poderia ingressar dentro do trem com qualquer outro animal. Obviamente, eu tentaria produzir aqui uma interpretação ou fazer uma interpretação extensiva dessa norma. Qual é o objetivo da norma? Quando você proíbe o porte de cães durante o trem, é porque você imagina que aquele ambiente para o cachorro não seria um ambiente muito confortável, ele poderia se sentir ali desconfortável, dentro daquele espaço muito pequeno, com muitas pessoas, às vezes. Dentro daquele ambiente ele poderia produzir algum tipo de bagunça, ele poderia fazer suas necessidades fisiológicas, e aquilo dali geraria desconforto para os outros passageiros. Então, por isso a proibição. Mas só o cachorro faz isso? Não. Outros animais também poderiam ter poderiam produzir esses mesmos problemas. Então, eu poderia interpretar extensivamente a norma, ou seja, eu detecto aí uma espécie de impropriedade da norma. Em vez de colocar a palavra cão ou cães na norma, poderia ter dito é proibido o porte de animais durante a viagem de trem. Mas nesse caso, como utilizou a palavra cães, eu vou tentar interpretar a norma de forma extensiva para dizer que todos os animais são proibidos durante a viagem de trem, ou seja, não poderia portar nenhum tipo de animal, outro animal, doméstico ou selvagem, dentro de uma viagem de trem. Então, isso é uma interpretação extensiva. Agora, imagine que uma viagem, essa mesma norma, é proibido o porte de cães durante a viagem de trens. Essa norma existe, mas não existe nenhuma norma falando sobre a proibição de portar cães ou qualquer outro animal em viagens de ônibus. Nesse caso, eu poderia fazer uma interpretação extensiva? Não, porque não existe nenhuma norma em relação à viagem de ônibus e o porte, por exemplo, de animais, ou porte de cachorros, ou de gatos, o que quer que seja.
Então, nesse caso, como a ausência de uma norma relativa ao porte de animais em viagens de ônibus, eu vou fazer uma analogia. Olha, existe uma norma falando que é proibido portar animais, aliás, portar cães dentro de um trem. Então, se o ambiente é o mesmo, é um meio de transporte, o fenômeno é o mesmo, eu tenho ali pessoas sendo transportadas, o ambiente é parecido, existe uma semelhança entre os dois casos. Eu poderia, utilizar a analogia e dizer que, olha, na viagem de ônibus também não é permitido levar animais, também não é permitido portar cães ou qualquer outro tipo de animal. E os costumes? Vamos passar aqui rapidamente sobre os costumes, que é um tipo de um método de integração do direito que geralmente fica um pouco de lado. Até porque, especialmente em sociedades como a brasileira, onde nós temos um direito bastante complexo, é muito difícil você encontrar alguma situação não legislada no direito. Existem situações mais recentes, mas realmente o Brasil e outros países do mundo, muitos países do mundo, produzem e têm produzido realmente muitas ferramentas para a ciência do direito que permitem a solução jurídica. Os costumes existem e pertencem também à ciência do direito, e eles se tratam de comportamentos reiterados, dos quais eu posso extrair normas. O exemplo mais comum, por exemplo, é o cheque pré-datado, né, que hoje em dia já não está tão mais em comum, não está mais nem tanto em voga, mas antigamente existia, era muito comum, a pessoa dava um cheque pré-datado. Só que o cheque, ele é um método de pagamento à vista. Então, em regra, a data que você colocou, a data em que você passou o cheque, que você fez o pagamento. Mas no Brasil as pessoas se acostumaram a lançar aquele cheque pré-datado, onde você coloca a data posterior, muito posterior, como se você fosse pagar muito mais adiante. Muita legislação surgiu ao redor disso, mas o costume em si ele foi reconhecido. O juiz ele sabia que aquilo era uma prática comum e sobre a qual existia ali uma espécie de deveria ser respeitada a boa-fé das partes. Então tudo isso foi considerado. Os costumes eles tratam exatamente disso, desses comportamentos sociais que muitas vezes antecedem a legislação. Primeiro os costumes vêm, se consolidam, até que a legislação percebe que aqueles costumes, aquelas práticas reiteradas dentro da sociedade, elas se transformaram realmente em práticas consolidadas. E aí, na maioria das vezes, o direito acaba absorvendo esses costumes e transformando em legislação. Na ausência da lei, o juiz ele pode, sim, recorrer, ele pode constatar que existe ali no meio social um costume, uma prática reiterada, isso pode pensar que realmente dentro do comércio, isso é muito comum. E ele pode utilizar, sabendo do costume, e pode se utilizar desse costume realmente para embasar a sua decisão, para aplicar a decisão, para aplicar a legislação ao caso concreto e dar o que ele considerar a melhor solução jurídica para aquele fato. E, por fim, dentro dos mecanismos de integração, vamos falar um pouquinho a respeito dos princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito, em regra, nós poderíamos falar aí com regras gerais que vão delimitar todo o ordenamento jurídico. Então, como se alguns autores até falam como se fossem realmente as regras das regras, ou seja, eles permitem aí, eles estariam realmente como diretrizes norteadoras da aplicação do direito. O mais curioso disso tudo é que a nossa legislação acabou absorvendo esses princípios gerais do direito. A própria Constituição Federal de 88 absorveu muitos desses princípios. Queria ler para vocês aqui uma citação do professor Miguel Reale, um grande autor brasileiro, onde ele fala exatamente desses princípios. Os princípios se abrem num leque de preceitos fundamentais, desde a intangibilidade dos valores da pessoa humana, vista como o fulcro de todo o ordenamento jurídico, até os relativos à autonomia da vontade e liberdade de contratar, a boa-fé como pressuposto da conduta jurídica, ao equilíbrio dos contratos, com a condenação de todas as formas de onerosidade excessiva para um dos contratantes, à exigência de justa causa nos negócios jurídicos, aos pressupostos de responsabilidade civil ou penal. Então você vê aqui uma descrição geral
do que seriam esses princípios e da força que eles têm dentro do nosso próprio ordenamento. Eles acabam, eles estão presentes em diversas situações do direito e eles são utilizados, devem ser utilizados exatamente como essas diretrizes norteadoras, como eu falei anteriormente, ou seja, realmente para guiar a decisão jurídica. Quais seriam essas funções dos princípios? Eu peguei aqui realmente uma interpretação do professor Inocêncio Coelho, também um professor que escreve sobre a área de hermenêutica, que basicamente nos diz que os princípios eles têm uma função informadora, uma função normativa, uma função interpretativa ou interpretadora, vamos dizer dessa forma. Ela é informadora para o legislador, ou seja, ela informa o legislador como é que ele deve legislar, que ele deve seguir aqueles princípios gerais do direito, ou aquela norma realmente não vai ser considerada uma norma adequada para o ordenamento jurídico. Tem uma função normativa para os casos das lacunas, exatamente quando eles ajudam a integrar o direito. Se existe uma lacuna realmente na legislação, eu utilizo os princípios gerais do direito como uma espécie de norma. Realmente eles vão cumprir, eles vão preencher aquele espaço que seria o espaço da legislação específica para aquele caso. Uma função interpretativa ou interpretadora, né? Um critério de orientação para o intérprete ou até mesmo para o juiz. Nesse caso, para ajudar o juiz a interpretar a norma de acordo com essas diretrizes norteadoras do direito, ou seja, de acordo com esse pensamento geral do direito, de forma a manter realmente uma unidade, uma continuidade do pensamento jurídico. As funções desses princípios, nós também temos outras determinações com base em outros autores, como, por exemplo, a determinação da validade das demais normas jurídicas, a determinação do sentido das demais normas jurídicas, no caso, a interpretação, a integração do direito, que é o fenômeno sobre o qual nós estamos falando, e a produção adequada de novas normas jurídicas, gerais ou concretas. Aqui, obviamente, eu percebo claramente as funções citadas anteriormente. E quais são esses princípios gerais do direito? Muitos autores falam sobre isso e às vezes citam até alguns princípios, mas nem sempre e fica realmente como se fosse algo a ser descoberto no caso concreto. Esses princípios, como eu falei anteriormente, muitos deles acabaram sendo positivados, sendo absorvidos pela própria legislação brasileira. A Constituição fez isso no artigo 5º, absorvendo diversos princípios gerais do direito, especialmente em relação ao direito processual. Então, você vai ter diversos princípios ali dentro do ordenamento, espalhados, dispersos dentro do ordenamento jurídico. Ou mesmo que não estejam positivados, eles existem e devem nortear as decisões jurídicas. Então, por exemplo, um exemplo muito comum seria a ideia de que os pactos devem ser cumpridos. Se você pactuou com alguém, se você realmente você assinou um contrato, você fez um contrato com outra pessoa, você deve cumprir as cláusulas desse contrato. Se não houve nenhum tipo de situação que tenha lhe coagido a pactuar ou torne aquele contrato inválido, nesse caso você tem por obrigatoriedade sim cumprir esses pactos. É um princípio não apenas o princípio geral do direito, é um princípio realmente de lealdade social. Você pactuou, você deve cumprir. Mas nós temos outros exemplos, como por exemplo, falar e não provar é o mesmo que não falar. Existe aí o princípio do ônus da prova. Nós temos esse princípio muito claro. Se você alega alguma coisa, você tem que provar. Com exceção, obviamente, do direito do consumidor. No direito do consumidor, o ônus da prova é do fornecedor. O fornecedor que deve provar que o seu produto é seguro. Mas, em regra, no direito, se você alega, é sobre você que recai o ônus da prova. Ninguém pode causar dano. Quem causar um dano vai ter que indenizar. Isso é um princípio geral. Mesmo que não haja uma norma falando sobre aquele dano específico, sobre a necessidade de reparação específica. Nesse caso, você causou um dano e esse dano foi comprovado, há necessidade de indenização. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Você pratica o mal, por exemplo, você age de má fé em um
contrato e você se beneficia com aquilo. Isso vai contra um princípio geral do direito. Você não pode se beneficiar da sua própria torpeza, da sua própria maldade. Ninguém deve ser punido por seus pensamentos. Nós punimos as pessoas pelos seus atos. Então, quando você pratica um ato criminoso ou não, é sobre esse ato que nós vamos julgar. O ônus da prova é de quem acusa. Ninguém é obrigado a citar os dispositivos legais nos quais ampara a sua pretensão, pois se presume que o juiz o conheça. Ninguém está obrigado ao impossível. Não há crime sem lei anterior que o descreva. Ninguém pode alienar mais direitos do que possui. A maioria desses princípios nós vemos aqui tipificados na própria Constituição Federal de 88. Vocês pegarem a Constituição Federal de 88 no artigo 5º, vocês vão ver alguns princípios, especialmente do direito processual, que tratam a respeito dessas direito de forma norteadora em relação a alguns casos jurídicos, em relação ao processo no direito brasileiro, especialmente processo penal. Então, por exemplo, quando se fala de princípio do devido processo legal, princípio do direito de ação, princípio da ampla defesa da dignidade da pessoa humana, princípios estão positivos, são princípios norteadores. Tem tá, por exemplo, vai ter que citar esse princípio. Ele norteia todas essas ações. E é interessante nós percebermos como, de fato, essa virada hermenêutica no Brasil, no mundo como um todo, é uma virada de hermenêutica constitucional. Nós realmente passamos a entender que toda interpretação dentro do ordenamento passa por uma interpretação constitucional. É como se a Constituição, de fato, tenha se tornado esse sumidouro da interpretação de todo o ordenamento jurídico. É a partir dela que nós vamos interpretar todo o ordenamento jurídico, porque ela absorveu e ela se colocou como esse grande objeto realmente norteador da sociedade, o grande objeto norteador da interpretação do direito. Basicamente, isso é tudo, pessoal. Vou postar a aula daqui a pouco e nos vemos na próxima semana. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.